Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje eu quero fazer uma coisa que eu já era para ter feito há muito tempo, que é fazer uns comentários adicionais sobre aquele campo que eu fiz em agosto aqui no Acre, lá no Rio Acre e tudo mais. E acabou que eu me enrolei, aconteceu tanta coisa, né? E eu não consegui. Mas agora é a hora. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, vai aparecer aqui em algum lugar os vídeos. Primeiro vídeo que eu falo do campo, né? E depois, muitas aspas, documentários sobre o campo. Lembrando que esse campo, ele se chamou na Expedição Paleontológica Professora Rosalie Benchimol, que ele tinha o intuito de homenagear a já falecida professora geóloga e pesquisadora Rosalie Benchimol. Esse campo foi uma parceria entre a instituição da UFAC com o Museu da Amazônia, bem como inúmeros colaboradores de diversas instituições, Museu Nacional, INPA, DNPM e vários outros institutos. E então foi um campo muito grande e esses detalhes mais específicos assim vocês podem encontrar nos outros vídeos, como eu mencionei. Mas agora eu queria falar da minha percepção sobre o campo. E aí eu fiz um roteirinho bizarro aqui, mas vamos tentar começar por aí. Primeiro ponto. O ponto de partida do campo se chama Boca do Acre. Por que tem esse nome? Eu achava que era porque era a primeira cidade do Amazonas vindo para chegar no Acre, próximo a Rio Branco. Mas na verdade não. É porque chama Boca do Acre porque é onde o Rio Acre deságua no Rio Purus. Então ali é a foz do Rio Acre, o encontro do Rio Acre com o Rio Purus. Então, por isso chama Boca do Acre. A cidade Boca do Acre é uma cidade relativamente pequena, e muito das atividades lá estão relacionadas com o extrativismo, seja por pesca, seja por plantações, criação de gado, ou coleta de frutos como castanhas e banana e tudo mais. E é um ambiente, uma cidade bem interiorana e bem interessante, bem legal. Inclusive, na época que a gente foi lá no documentário, vocês podem ver melhor isso, estava sendo organizado um festival lá na prainha do Rio, porque estava na seca, né? E aí forma grandes bancos de areia. E aí ia ter um mega show lá, que vem gente de outros estados até para curtir lá. E infelizmente não pôde participar, mas é interessante, né? É um mega encontro lá, rola mó baladão. E tem toda uma infraestrutura criada para isso, né? Muito interessante. E a gente rumou, num primeiro momento, sentido a uma cidade chamada Pauini, que é uma outra cidade do estado do Amazonas, que não dá para chegar a partir de Boca do Acre por carro. A única forma de você chegar lá é por barco ou por avião, helicóptero, que seja. Por água ou por voo, pelo ar. Então, pra vocês terem uma noção, né? Tá. Ali naquela região, a gente espera que bem quando o rio estivesse seco, principalmente próximo ao leito ali do rio, a gente encontraria a formação Solimões, que ela teria a cidade de Eoceno e Plioceno, mas provavelmente naquela região as pessoas dizem que ela tem a idade do Mioceno superior, que seria uns 5 a 10 milhões de anos atrás, mais ou menos. E era isso que a gente até queria encontrar, mas a gente também ficaria feliz de encontrar os depósitos pleistocênicos, que até onde eu sei não teriam o nome de uma formação específica naquela região. A gente foi então em busca disso. Vocês podem encontrar um pouco mais. Acaba que no primeiro momento nada muito do Pleistoceno, acha alguns depósitos holocênicos de folhas, mas nada muito com cara de Pleistoceno. Uma outra coisa, Pleistoceno, mas muito rolado, até que no fim da expedição a gente encontra o cajueiro e tudo mais, que também eu posso fazer um merchan depois sobre isso, que é uma localidade
modalidade nova que a gente encontrou, que também, se vocês assistirem esse documentário, assim, vocês vão ver melhor. Depois eu faço um vídeo só sobre o cajueiro. Mas que é um afloramento estupendo, em que a gente só falta encontrar anfíbio, e talvez encontrou, mas não percebeu. Tem de tudo lá. E lá é um depósito muito provavelmente miocênico a Plioceno ali, ou talvez um... A gente ainda não está muito claro, mas tem cara de... E tem uma abundância, uma preservação maravilhosa, e é tudo in situ, sem retrabalhamento pós-diagênese, o que é muito importante para a gente, em termos tanto da preservação dos materiais, quanto para a gente conseguir localizar eles na estratigrafia da região. O rio que a gente percorreu é o Rio Purus, e aí o Rio Purus, onde ele corre, né, ele vai ficando mais baixo até chegar lá na frente. E esse rio, né, ele, na seca, ele ainda é navegável, tanto é que por ele você consegue pegar os caminhos para chegar em Manaus, inclusive tem umas voadeiras que, se não me engano, aparecem no meu documentáriozinho. E aí é isso, assim, ele é um rio navegável. E aí o que aconteceu de interessante? À medida que a gente foi descendo o rio, no rumo do fluxo, obviamente, como é mais baixo, vai se acumulando mais água. Então, o rio, em alguns momentos, ele não estava seco o suficiente para aflorar as rochas que a gente queria, mas, ao mesmo tempo, estava seco o suficiente para os barcos que a gente estava usando chegar lá. E aí, no caso, os barcos que a gente estava usando eram de dois tipos. Era o batelão, que é tipo uma mini casa navegante, que tinha um banheiro, uma cozinhazinha e geladeira, essas coisas assim, para a gente se proteger e se alimentar. E tinha também as voadeiras, né? Em um momento teve duas, que são os barcos mais simples, com chama de voadeira, né? Ele vai bem mais rápido e tudo mais, que é o barco de transporte mais afloramento, vamos dizer assim. O outro é a base, o resto é o afloramento. Tá. O rio, como eu falei, ele é como se fosse uma rodovia. Então, quando você está lá no meio do mato, ele não entra no mato, né? Mas quando você está longe da cidade, você já não tem mais sinal, você já não tem mais civilização próxima. Mesmo essa sensação de isolamento, no fundo você não está tão isolada assim. Porque sempre tem tribos indígenas, vilarejos, ribeirinhos, e pessoas do Pauini para a Boca do Acre, vice-versa, que estão vindo de Manaus, ou que estão indo para Manaus. Então é como se fosse uma rodovia. A gente está isolado, mas não está, porque a todo momento, inclusive de madrugada, tem embarcação passando para lá e para cá, e isso mesmo na seca. Quando está na cheia, o rio fica bem enorme, e o tamanho do rio dá para ver quando vocês assistirem o meu documentáriozinho. E aí dá para passar embarcação maior, e a eba, maravilha, né? Então isso é um contraste muito interessante, porque a gente está isolada, mas não está. Tá. O campo em si, ele é bastante hostil, porque apesar de a gente estar próximo da água, no leito do rio, porque a gente está no leito do rio por causa da seca, né? Não tem vegetação, então a gente está embaixo do sol direto. É como se a gente tivesse, a minha sensação pelo menos, é como se a gente estivesse num deserto. Tinha um rio passando, mas ele não é potável, né, para você beber. Você nadar nele não é muito seguro, por causa que tem buracos, essas coisas que você pode se afundar, alguns lugares tem correnteza, e tem animais, tem o candiru, tem o jacarés, tem piranha, tem raias, que você pode pisar em cima e levar uma espetada dela ali. Então, assim, a galera até tomava banho lá e tal, mas só assim, no fim do dia. E assim, eu, por exemplo, eu tenho cetaceofobia. Pois é, eu tenho. Então, eu no campo vi botos, os dois botos, o tucuxi,
Ai, eu sou péssima com os nomes. Mas é o boto cor-de-rosa e o boto cinza, vamos dizer assim, né? Acho que é tucuxi. Eles são muito abundantes, assim, vamos pôr em aspas, né? Mas a gente viu muitos deles, inclusive interagindo com o barco. Então foi maravilhoso, apesar de eu ter medo. E principalmente por causa deles, eu não entrava na água, mas nem, eu não chegava nem perto, assim. Em um momento, obviamente, me molhei assim com a mão no rio, só para falar que eu fui no Rio Purus e tal, mas ter medo é uma merda. Mas a gente tá aí para melhorar e superar e tudo mais, né? Mas enfim. Então, era essa sensação de deserto, porque era um sol escaldante, o calor da floresta é muito alto, a umidade é muito alta, então aumenta a sensação de calor e não tem sombra. Então, é uma sensação de deserto, é muito interessante, apesar da umidade, né? Ah, Aí, um outro fator que acontece muito nas beiras do rio são os benditos dos mosquitinhos, que são de dois tipos principais. Os diurnos, que fica o dia inteiro em você, que são os pium, que é uns simbolídeos bem pequenininhos, assim, que vem de monte e fica andando em você, e eles não têm o canudinho para te chupar. Ele mastiga a sua pele, faz umas feridas assim, e joga saliva dele para não cicatrizar e fica lambendo o seu sangue. E aí tudo bem, não dói, não dói, porque ele te anestesia, ele é esperto. Só que vai juntando tantos e vai fazendo tantas feridas que no segundo dia minha mão já estava inchada. Então, se você vê no documentário, tá todo mundo ferrado de mordida desse pium. E eu, por exemplo, usava uma máscara até aqui, a bandana tampando o cabelo, ajudando a segurar e tampando até aqui. Eu ficava só com o óculos de fora, tampava inclusive a orelha, para também não queimar, né? E o resto era manga, duas camadas de roupa, duas camadas de roupa inteira, né? Calça, meia, tudo também para proteger caso algum inseto, outro inseto ou uma serpente, alguma coisa mordesse, né? Dar uma protegida. Então a gente estava, pelo menos eu, cheia de roupa para se proteger, luva e tudo mais, e no calor do cão, né? É muito massa. E então assim, os bichos só chupavam meus dedos. Então chegou um momento que meus dedos não dobravam. Né? Mas enfim. Esse é o maior pesadelo de fazer campo lá no Purus. E aí, lá pelas 5, 6, 7 horas da noite, assim, tem o que o povo chama que é a troca de guarda. Então, aí essa troca de guarda, ela é basicamente os pium vai dormir, já encheu a barriga e vai dormir, e vem os tal dos carapanã, que seriam os borrachudos, talvez, aí do sudeste, não sei. Cada região tem seus nomes, né? Que é aquele pernilongo mais grandão, assim, e ele consegue furar as duas camadas de roupa para te chupar, e a picada dele dói. E ele tem, né, a agulhinha, né, para te sugar, e aí a picada dele dói. E aí, enfim, a gente sofria por causa desses bichos o campo inteiro. É terrível. O repelente não adianta, eles tomam banho naquilo e você só fica mais saborosa para eles. Então, já que eu estou falando desses bichos, né, de diversidade, além dos botos, que foi bem interessante, a gente conseguiu ver muitos peixes pescados, né, que a gente comprava peixe lá dos pescadores direto, muito barato, era tipo R$ 1 um peixe inteiro, porque uma outra coisa interessante é que no meio do rio lá, dinheiro não vale muita coisa. Então, as coisas acabam sendo muito baratas e a permuta funciona muito melhor. Porque o dinheiro, para a pessoa gastar o dinheiro, ele tem que ir na cidade. Isso envolve gastos. Então, ali naquele lugar é mais interessante ele já trocar o peixe por uma gasolina, a melancia por um arroz, a banana por um feijão. Então, os escambos lá funcionam melhor. Isso é muito interessante. E funciona, né? Todo mundo lá está sobrevivendo e é muito interessante. Então, muitos peixes deu para ver mortos, né? E deu para ver um réptil lá,
tipo uma iguana bem grande, assim, fugiu o nome. Aranha, muita aranha. Vi coati. O pessoal viu jacaré, mas como eu estudo jacaré, obviamente eu não vi. Incrível isso, né? Melanosucos gigantescos, quadrosucos, eu não vi nada disso. Ai, que tristeza. Aves pra caramba, voando pra lá e pra cá, cantando na floresta e tudo mais. E a vegetação, a parte botânica, é uma diversidade muito grande. Eu falo um pouco melhor no vídeo, mas tinha muita coisa e aí eu realmente não tenho tanto conhecimento para ficar falando, mas é bem interessante. E nas filmagens dá para vocês verem algumas dessas coisas mais legais. Assim. E com relação a acampar, a gente teve de certa forma, um acampamento luxuoso, porque tinha colchão, e aí punha o colchão dentro da barraca e tudo mais. Mas a gente sempre acampava nas praias, né, que são os bancos de areia que o rio deposita, e na seca ele se expõe. Então era muito confortável, aconchegante, tirando os mosquitos, que era um inferno. Então, nos acampamentos a gente descansava, botava as estratégias em dia, cantava, tocava uma roda de viola lá, se alimentava, jantava bem. E, ai, saudade da Dona Maria, que cozinhava. Nossa, que comida gostosa. Beijo, Dona Maria. Bom, e aí eu acho que é isso, assim. São essas pequenas informações e curiosidades que eu acho que não ficaram tão claras no, muitas aspas, documentáriozinho que eu fiz, que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas críticas, sugestões, dúvidas e qualquer coisa que vocês quiserem falar aqui nos comentários. Sejam educados, sejam politizados. Me sigam no Instagram e no Twitter, @griposouza, para saberem mais da minha vida cotidiana e principalmente das minhas pesquisas. E se atualizarem das informações aqui do canal, né? Se você tem condição e gosta do meu canal, considere se tornar uma madrinha ou um padrinho e me ajudar financeiramente. E eu sou, para manutenção do canal, né? E eu sou muito grata às minhas madrinhas e padrinhos que já contribuem. Muito obrigado, vocês me ajudam muito. E é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.